Olá, eu sou Érica, eu sou terapeuta, eu trabalho ajudando pessoas a recuperarem a sua voz, o seu valor e a sua coragem. Hoje eu venho gravar esse vídeo de um lugar muito especial. Eu estou vivendo um processo de luto. E nesse tempo eu percebi o quanto ainda se fala pouco sobre esse tema. Eu fiquei pensando como de fato as pessoas atravessam o luto. Por isso eu decidi compartilhar com você um pouco da minha experiência. O luto, ele é um processo emocional e também espiritual. Ele é feito de emoções profundas, reais. A sensação de desamparo, ela existe, ela dói, e cada pessoa vive isso de um jeito único. O luto, ele é a experiência da ausência. E acordar e perceber que aquela pessoa não está mais ali, como dói. Geralmente o luto passa por fases que podem durar meses e às vezes até mais, dependendo da história de cada um. No começo, a presença das pessoas é essencial. Existe uma adrenalina que nos ajuda a resolver questões práticas. E depois do velório vem um vazio. Que vazio dolorido. E em seguida vem um confronto com a realidade para a gente tentar entender a morte e lidar com tamanhos e tantos e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E então vem a tristeza profunda. A dor que exatamente fazem parte do processamento da elaboração do luto. A Bíblia nos lembra que existe tempo para todas as coisas. E mais, a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus chorou. Isso nos ensina que chorar é legítimo, é saudável, inclusive para quem é cristão. Isso nos dá a autonomia de lutar o luto. O Espírito Santo, ele nos consola, mas isso não significa ausência de dor. Sofrer faz parte do caminho de cura. Nós precisamos ter cuidado para não espiritualizar o luto de forma equivocada, como se a nossa fé nos impedisse de sentir, de chorar ou de viver esse processo com tamanha verdade. No dia a dia, o luto ele é muito real. Falar sobre isso tem me ajudado. Conversar com amigas, receber abraços e permitir-me ser cuidada. Aos poucos, a gente tenta retomar o ordinário da vida. Comer, dormir, ir na academia, estudar, trabalhar. E eu vou tentando viver. E não é o fato de eu não estar feliz o tempo todo que eu estou errada, que eu estou em pecado. Fiquei pensando nas perdas abruptas também, de pessoas que passam por familiares em suicídio. Quantas são as dores, porque é quando o silêncio e a ausência ficam mais evidentes que a dor ela vem e ela dilacera o nosso peito. É importante estar atento aos nossos filhos, aos maridos, às esposas, aos avós, aos adolescentes e também a si mesmo. Cuidado com o isolamento. Essa é a nossa primeira intenção, é a real. Outro dia eu parei e eu fui até um shopping, uma loja com uma amiga. Ali eu desabei a chorar, porque eu olhei e falei, isso tudo não tem significado nenhum. E para que eu tenho que continuar vivendo isso? Então, às vezes, uma simples mensagem no WhatsApp faz tamanha diferença. Por isso, pare, leia atentamente. Jantar com amigos ajuda, porque o luto ele vai sendo processado justamente no cotidiano. Retomar a rotina é uma luta. Reconstruir o ordinário exige esforço emocional. Também é importante ter cuidado com mudanças radicais logo após a perda. Muitas vezes elas não tratam a dor, elas apenas funcionam como fuga. A dor precisa ser enfrentada com verdade e acolhimento. O poder do Evangelho não se revela apenas na ressurreição final, mas também na forma de como Deus vai ressuscitando partes nossas que morrem quando alguém que amamos parte. A gente se preocupa tanto com a alegria de viver o luto. Sentir tristeza é algo que hoje em dia as pessoas repelem, mas não pode. A tristeza, ela existe. Então dizem que quando alguém morre,
algo em nós também morre. Mas eu creio que pela graça de Deus, essas partes vão sendo restauradas ao longo do caminho. A pessoa não é restituída, mas muitas coisas são, do jeito que só Cristo sabe fazer. Precisamos passar pelo luto e não fugir dele. Deixe que o Evangelho refaça os buracos como cicatrizes de guerra. As feridas fazem parte da história. Eu vou sobreviver a esse buraco até onde o Senhor me permitir. E isso é fé, isso é esperança em Cristo. O desafio não é não sentir dor, é não parar nela. Precisamos atravessar Arã e não podemos deixar de seguir até Canaã. A gente não está imune ao sofrimento. Seguimos com dor e saudade até a eternidade, mas não podemos paralisar. Se tiver que chorar, chore. E ainda encontre paz nesse lugar. E confie, um dia vamos nos reencontrar. Até lá, o Senhor nos sustenta dia após dia. Agora, se o tempo passa e você sente que não consegue seguir, peça ajuda. Às vezes é necessário cuidar também da parte emocional e química, e não há problema nenhum nisso. Se você tem pensamentos de morte por causa da dor, da perda, busque ajuda imediatamente. E se você vive o luto de um suicídio, calma, não foi culpa sua, não carregue isso sozinho. Eu sigo com tamanha saudade, enquanto não chega a eternidade. Eu sigo segurando nas mãos de Jesus. E esse vídeo eu gravo para você que está passando pelo processo de luto, que já passou. Ou para você que está ouvindo e que nunca passou por um processo de luto, mas que com certeza um dia vai passar. Que o Espírito Santo possa te fazer lembrar desse vídeo, que você volte a assistir. E que o consolo majestoso, inigualável do Espírito Santo possa adentrar no seu coração, como tem adentrado no meu. Um abraço para você.